pessoal, é o seguinte, nós vamos estar começando essa live aula, vamos chamar assim dessa forma, e eu vou estar falando sobre um assunto que nós já debatemos. Eu já coloquei esse assunto, acho que dia 11 de abril. Foi quando a gente colocou lá um determinado tema, que era prevenção e combate a incêndio. Prevenção e combate a incêndio. E a gente colocou um conteúdo programático, e dentro daquele conteúdo programático, nós tínhamos que encaixar uma carga horária. E por que disso? Para quem não sabe dessa história, de repente agora, não vai parar agora a videoaula para assistir o vídeo, né? Só para a gente poder entender. Eu estou comentando aí da minha primeira vez aí como instrutor, e essa você nunca esquece, tá certo? Então, é minha experiência como instrutor, que de repente aí, muito de vocês que estão fazendo parte aí do Papo de Instrutor, eu já conheço alguns que já ministram aula, alguns talvez vai enverede por esse caminho, vai almeje ser aí um instrutor futuramente. Essa é uma modalidade que eu nunca fiz. Se vocês perguntarem para mim, eu nunca fiz live, aula desse jeito, nem aqui no Facebook, nem no Instagram. Então, para mim também é a primeira vez, é uma experiência aqui. Então, peço desculpa aí, de repente, se tiver algum erro aí, alguma coisa que esteja fora do padrão. E, de repente, fala, pô, mas você grava bastante vídeo, coloca lá, mas vídeo é uma coisa. Vídeo você faz, você erra, você faz de novo, de repente você corta, arruma. E aqui não, aqui é do jeito que tá. Do jeito que tá, vai ser editado depois, é o jeito que vocês estão recebendo, tá? Com erro, sem erro, tá indo dessa forma aqui. Então é para você perceber também que você que queira, que está pretendendo ser instrutor, não fica procurando muito o momento exato. Ah, eu vou escolher esse momento, tem que estar perfeito. Não vai existir o momento perfeito, não vai. Por mais que você faça, essa vai ser a minha primeira aula desse formato aqui. Então, de repente, eu vou depois olhar isso aqui e falar, posso melhorar aqui, melhorar ali. E aí é uma tendência que a gente vá melhorando com as futuras, que é uma tendência agora, eu vou fazer bastante live agora desse jeito, que eu acho que ajuda. Estou gostando desse formato aqui, embora é um formato que eu não consiga interagir diretamente com vocês, ouvindo, tal, mas aqui nos comentários, está aberto os comentários aí que eu estou vendo, de repente coloque pergunta no decorrer da aula que você queira saber, a gente vai tentar responder o máximo possível aí. Nós já estamos com 8 pessoas na live, então aqui para mim 8 pessoas é um sucesso, num sabadão desse de calor aqui em Rio Claro, não sei onde você é, a boa parte aqui do interior, outra, tem gente acho que de São Paulo também, mas aqui está gostoso. Daria um bom passeio hoje à noite, né? Daria, né? Então vamos lá. Tá bom? Então vamos já, até em respeito a essas pessoas que já chegaram, já estão por aqui, vamos começar nossa videoaula. Então, qual foi lá o exercício que a gente colocou? Se é que a gente pode até classificar como exercício. Nós tínhamos colocado lá que eu comecei na minha carreira profissional, eu entrei para uma empresa e daquela data, 30 dias à frente, eu já estava encarregado para ministrar um treinamento. Era um curso de CIPA, o curso de CIPA no passado, hoje também, ele tem 20 horas, mas no passado ele tinha, dentro dessas 20 horas, ele tinha uma parte de combate a incêndio, que era 4 horas, e ele tinha mais 4 horas de primeiros socorros. Nós éramos em 5 profissionais, eram 4 técnicos de segurança e um engenheiro, e como eu era oriundo aí do militarismo, eu já tinha uma formação na parte de combate a incêndio, automaticamente caiu aí no meu colo a parte de instrutor para a parte de combate a incêndio. Mas eu não estava acostumado com o formato de aula, e foi isso que eu perguntei para vocês. Naqueles tempos, dentro da grade curricular lá, das matérias que tinham que ser ministradas, do programa ser ministrado em combate a incêndio, você tinha a parte de combate a incêndio, você tinha elementos do fogo, você tinha classe de incêndio, propagação de calor, e você tinha que distribuir esse conteúdo em 4 horas. Gente, isso é um martírio para quem nunca fez. De repente, você que está aqui me ouvindo e vai, de repente, ministrar uma aula, seja em qualquer modalidade, incêndio, vamos falar das aulas referente à segurança do trabalho, combate a incêndio, primeiros socorros, espaço confinado, emergências químicas e por aí vai. Seja ela qual for, se você vai ministrar pela primeira vez, de repente, se você pegar todo esse conteúdo, principalmente o que precisa ser
falado em termos teóricos, não a prática. Quando você vai para a prática, acaba te ajudando bastante a prática. Depois que você tem uma certa intimidade com os equipamentos, ajuda muito. Mas a parte teórica em si, para você preencher esse espaço, às vezes é complicado. E agora volta um pouquinho no tempo, volta em 1988, então quase 40, 35, salvo engano, 35 ou 34 anos atrás. Quais eram os recursos que nós tínhamos lá para poder desenvolver um treinamento? Então você tinha, talvez muita gente nem vai entender o que eu estou falando. Se eu te falar um projetor de slide, um reto projetor, tem gente que nem vai entender isso. Videocassete era uma coisa até, muitos de vocês devem conhecer, mas videocassete era uma coisa também difícil. Poucas empresas tinham um videocassete para te auxiliar em termos de aula, tá bom? Mas eu tinha lá essas 4 horas para serem ministradas e o programa estava lá já pré-estabelecido, vai ser aqui, era 4 horas, era a parte da tarde, se não me engano, era da 1 até as 5 horas da tarde, eu tinha que preencher aquela carga horária. E eu não podia fazer feio. Por quê? Eu estava entrando para a empresa, então eu queria já mostrar que eu tinha potencial para estar como técnico de segurança, e principalmente na área de instrução, que isso acaba estando, de certa forma, para quem é da área de segurança, tanto engenheiro de segurança, técnico de segurança, o bombeiro civil, a parte de treinamentos, queira ou não queira, é inerente à área de segurança. Então não tem o que gostar ou o que não gostar. Se você tem até um time de alguns profissionais, você pode ter a opção, de repente, você pode ter uma opção aí de falar, não, eu não ministro aula, eu faço outras atividades. Mas na maioria das vezes você está envolvido com treinamento, não tem como fugir disso. E hoje os profissionais, a gente encontra muitos aqui no dia a dia nosso de centro de treinamento, você vê que muita gente às vezes gosta da parte prática ali, mas para ministrar aula o cara acaba tendo um pé atrás, mas acaba criando, ou acaba tendo uma coisa chamada crenças limitantes. Depois vai ser até tema de um vídeo, as crenças limitantes para instrutor. A gente vai estar fazendo um vídeo aí, até mesmo, talvez até uma live referente a isso aí, mas isso nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Mas vamos lá, eu tinha as 4 horas e tinha que encaixar aquele conteúdo que vocês já viram dentro dessas 4 horas. E aí tinha 30 dias para poder fazer esse trabalho. Então, o que eu procurei fazer? Dificuldade em você arrumar material didático, que hoje você abre aí o Face, abre o Google lá, digita lá qualquer coisa, aparece zilhões de coisas para você te auxiliar aí no teu trabalho. Então eu falei, eu tenho que mesclar essa parte teórica com algo de exemplos práticos em salas de aula para poder contemplar essa carga horária toda. Outra coisa, eu montei as transparências, que hoje seria praticamente, vamos fazer uma conversão hoje para o slide em PowerPoint. Então hoje, se você estivesse montando um treinamento, você montaria em PowerPoint, que é uma ferramenta que se usa muito, e colocaria todos aqueles temas ali no PowerPoint. Então o que eu fiz? Primeiro eu construí todos os meus slides referente à matéria. Então eu posso falar desse assunto eu posso abrir ele em 3, 4 slides e fui fazendo a montagem dos slides. E cheguei numa conta de slides, eu cheguei lá em X slides. Depois eu fiz outra conta. Bom, eu tenho essa quantidade de slides aqui. Se eu gastar X minutos ou X segundos por cada slide, multiplicando pela quantidade aqui, salvo alguma pergunta que possa ter, eu vou ter preenchido uma carga horária X. Já me daria uma base mais ou menos do que eu compreenderia naquele tempo com aquela quantidade de slides que eu tinha. Então, por mais que eu tivesse uma quantidade de slides grande, que também não daria para abrir tantos slides assim, eu já estou sabendo agora quantos minutos eu tenho. E o restante, o que eu faço para poder fazer esse complemento? Mas vamos lá, anota essa daí. E eu até esqueci de falar para vocês. É legal um caderninho e uma caneta aí para vocês anotarem esses insights aí. O que eu estou falando para vocês é experiência de vida. Foi como eu comecei, como eu aprendi. De repente, um toque que eu dou para vocês hoje aqui, você que quer dar um treinamento amanhã, você pode usar no treinamento. Você pode colocar aí no teu dia a dia aí. Vai te ajudar, acaba encurtando o caminho. Então, isso não é verdade absoluta. Foi, de repente, um planejamento que eu fiz de pegar todos os slides, ver quantos slides eu tinha, quanto tempo eu ia gastar em cada slide, e não estava nem computando pergunta nesse primeiro momento para saber quanto tempo útil eu tinha com aqueles slides.
Mas anota essa que eu falei para vocês, se vocês tivessem caderno para anotar, mas se não tiver, vai ficar gravado aqui depois. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Não esquece disso, mais uma vez. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Quando você vai para o campo de batalha, muda tudo. Então, de repente, ali, pergunta que não era para ter apareceu, de repente você se engasgou com aquela questão ali, não deu para fazer, você não soube responder direito. Então, quer dizer, então não adianta, você pode fazer todo o planejamento. Isso não está dizendo que você não tenha que ter um plano, você não tem que ter uma estrutura. E presta atenção, o que o Nelson está falando lá na pirâmide de Miller, lá, e já discutiu vários assuntos, o conhecer, o saber como fazer, ter um plano de aula. Então eu estava desenhando para mim um plano de aula, o que eu deveria fazer no passo a passo ali, mas quando você colocar isso em prática, vai aparecer vários fatores que pode jogar todo aquele teu plano por água abaixo. Mas tudo bem, o plano estava escrito, e isso eu estava nos ensaios, eu estava lá me preparando. Barriga estava doendo, a perna estava tremendo já do negócio que ia acontecer daqui a 30 dias ainda. E pode ter certeza, quando você for fazer a sua primeira também, vai ser desse jeito. Ou quando você pegar um assunto novo para discutir, mesmo você tendo experiência, quando você pega um tema novo, vai ser diferente também. Vai dar aquela tremedeira, a barriga vai tremer, não tem como. Mas tinha um detalhe aqui que era importante pra caramba, e isso é legal pra gente que é da área de segurança do trabalho, que é da treinamento, e serve para a vida da gente. O que eu tinha ali como uma coisa muito forte que estava me ajudando? Era a data. Eu tinha a data já. Isso aqui, pessoal, é que nem casamento. Quem está casado sabe. Você demora, tá ali né, no casamento, namorou, noivou, marcou a data do casamento. Tem como mudar? Você já mandou o convite, você está orquestrando tudo, está fazendo, arrumando coisa para festa, não sei o quê. Já tem data marcada. Então, quando você tem uma data marcada, não tem como agora você desmarcar. Até dá para desmarcar, mas ali já estava tudo confirmado, tá bom? Então, quer dizer, tudo está colaborando dentro de você para aquela data. É uma coisa assim, ó, um dia você vai dar um treinamento, tá? Um dia. Esse dia não existe para você, tá? É um dia, você não se prepara hoje, você não se prepara amanhã, porque é um dia, você não sabe o dia, e aqui não. O dia era 30 dias após aquela data que eu tinha sido contratada. Então, voltando lá. Slide tudo pronto, contabilidade feita, então eu já sabia que tinha X minutos para poder fazer aquele tema. O que eu tinha que preencher agora aquele tema com atividades práticas que me fizesse completar, não ficar uma coisa chata que eu queria impressionar já no primeiro momento. E outra coisa, nós estamos computando aqui que eu conhecia já um pouco do assunto, eu já tinha um certo domínio do assunto, tá? Não era alguma coisa que eu teria que em 30 dias estudar também para poder começar, que se tornaria um pouco difícil. Então eu já teria aí, vamos dizer assim, é, é, essa ajuda já comigo mesmo, né? Eu já sabia do assunto, eu só tinha que colocar agora dentro daquelas 4 horas. 4 horas, tá bom? E o que aconteceu? Então eu comecei a ver o que eu posso colocar em termos de parte prática para esse determinado assunto. Então vamos falar o que eu fiz aqui para determinados assuntos, não numa sequência, mas pelo menos para vocês poderem entender dentro desse tema que era combate a incêndio. Nós íamos falar de combate a incêndio, tinha a parte teórica lá do tetraedro do fogo, ia falar de fogo, ia falar no triângulo. No passado se falava do triângulo do fogo, e tinha que falar de oxigênio, calor, combustível. Quando entrou a parte do triângulo do fogo, tranquilo, deu para mostrar, tranquilo. Quando você desmembra lá hoje o tetraedro, mas lá no passado do triângulo do fogo, vamos falar aqui do oxigênio, tá? Que é o comburente, que alimenta o fogo. Eu falei, o que eu posso fazer aqui para poder fazer uma parte prática? Ah, lembrei. Então, uma vela, vou pegar uma vela, vou treinar primeiro. Peguei uma vela, pegava um copo, colocava em cima da vela, a vela apagava. Então ali eu conseguia mostrar para todo mundo que estava olhando que ali, por que a vela apagou? A vela apagou porque baixou a concentração de oxigênio. Então veja a importância do oxigênio. Então eu já tinha falado do assunto e ia para essa parte prática. E quando eu falava do assunto, bastante gente estava ali, uma sala com 30 pessoas, muita gente estava prestando atenção.
Tava até olhando lá, estavam gostando do tema, mas quando eu ia, por exemplo, gente, parece que é mágica isso. Quando eu colocava algo como prático para fazer, então uma coisa simples, que era uma vela, colocando um copo em cima, a chama da vela ia abaixando, parece que todo mundo redobrava a atenção naquele exemplo, naquela experiência que estava sendo apresentada ao vivo e a cores para eles ali. Uns torcendo para a coisa não dar certo também, né? Que tem muita gente que começa a torcer para coisa desandar, tá? Então você conseguia replicar isso, aquilo que você falou, em uma imagem. E o cara conseguia, o aluno ele conseguia visualizar isso. Então tenta entender isso. Toda vez que você precisar desenvolver alguma coisa, se você tiver recursos que você consiga transformar aquilo que você falou em alguma imagem, alguma coisa que seja prática, você vai reter muito mais a atenção do seu aluno. Tá bom? Então, isso aqui eu já treinei isso antes. Então, opa, isso aqui eu já vou ganhar X minutos. Mas isso eu conseguia mensurar em termos de tempo, quanto tempo ia levar para mim fazer aquela experiência, eu já ia marcando, anotando isso aqui. Daquilo ali poderia surgir alguma pergunta, eu também já teria que tomar um pouco de cuidado, porque senão daqui a pouco isso poderia extrapolar todo o meu tempo, tá bom? Mas tudo bem, tá, vamos lá, tocando o pau. Fiz o primeiro experimento, que era esse. Então, falei dos três lados do Triângulo do Fogo da época lá, expliquei tudo direitinho. Aí entrei, vamos entrar agora na parte de como é que transferência de calor, como é que o fogo passa de um elemento para o outro. Que eu também bolei, falei, vou bolar exercícios práticos para isso aqui. Então, o primeiro exercício prático que eu bolei para a transmissão de calor foi condução. Falei, como é que eu consigo falar de condução? Que era até fácil falar, como é que o calor transfere de um corpo para o outro através da condução. Os metais são os melhores condutores de calor, mas como é que eu consigo exemplificar essa experiência? Aí eu bolei o quê? Bolei lá duas barrinhas aqui, ó, e uma barrinha de ferro no meio. Nessa barrinha de ferro eu coloquei um pedaço de parafina, uma vela cortada aqui no meio. E em uma extremidade dessa barrinha, na extremidade dessa barrinha, eu coloquei um isqueiro aceso. Então, o que acontecia? O isqueiro aceso aquecia a barra de metal e daqui a pouco o pedaço de vela que estava ali, ele ia amolecendo e ele caía. Quer dizer, exemplificava transmissão de calor por condução. Tá vendo, pessoal? Então, o calor vai se conduzir de uma extremidade desse metal até a outra extremidade, mas na passagem que ele encontrou o material, ele vai superaquecer, e eu consegui exemplificar aquilo ali. E aquilo ali ia me dando ânimo. Eu falei, pô, isso aqui é bacana, isso aqui vai chamar atenção. Mas isso fazendo sem demonstrar para o pessoal, isso treinando em casa, lá fazendo os meus experimentos em casa. Eu falei, opa, mais um experimento que eu consigo fazer. Guardei esse também. Vamos lá, para convecção. O que eu podia fazer para convecção, para poder exemplificar a convecção? Então eu pensei do seguinte, se eu tivesse um isqueiro, então vamos imaginar que aqui que a caneta seria um isqueiro, e arrumasse um tubo de vidro, principalmente de vidro, eu poderia colocar o tubo de vidro perto da fonte de calor, que ia conduzir vamos supor, a massa de ar quente, e lá na ponta desse tubo de vidro eu coloquei um pedacinho de bombril. Tudo essas experiências de sala de aula eu ia ter que fazer. Coloquei um pedacinho de bombril ali na ponta, quer dizer, o calor que entrava, a massa de calor que entrava pelo o tubo de vidro que eu arrumei aberto e ia até um pedaço de bombril que tinha na ponta, fez com que o bombril pegasse fogo. Falei, fechou, aqui eu consigo mostrar então condução. Poxa, para mim estava um sucesso aqui. Ele foi marcando lá, vou gastar mais X tempos para isso aqui, e aquilo estava me alegrando, porque eu estava já preenchendo aquela carga horária, tá bom? Então estava contente. Então fiz isso para condução, fiz isso para convecção, para irradiação. Não bolei nada nessa época, deixei irradiação sem bolar nada, e deixei quieto esses dois experimentos. Falei, bacana isso aqui tá legal pra caramba. Entrou numa parte lá que no treinamento, eu falei, poxa, eu podia falar naquela época de GLP, gás liquefeito de petróleo, que era o gás de cozinha. Como é que eu posso exemplificar aqui, de repente, e embora não vai fugir do tema, mas como é que eu posso falar de explosão? Por que o GLP, o gás explode nas residências? Como é que funciona? Aí foi, de repente, essa foi vamos dizer assim, a ideia mora, assim, a plus, a master, a ideia bacana. Eu construí uma casinha. Então, baseada lá
numa casinha de boneca, minha filha tinha uma casinha de boneca, eu peguei a ideia daquela casinha, falei, posso construir uma casinha disso aqui, o telhado, eu posso colocar dobradiça na ponta do telhado, e, na realidade, eu vou injetar gás dentro dessa casa, não sabia de que forma ainda, comecei a matutar, e se eu gerar uma fonte de calor lá dentro, eu posso ter uma explosão. Então, eu posso mostrar, simbolizar, porque quando você liga o interruptor da casa, acontece uma explosão, e por aí foi. Eu fiz a casinha de madeira. Para não levar um botijão para a sala de aula, que não era a ideia, eu arrumei, existia, acho que existe até hoje, os carregadores de isqueiro. É um tipo um spray grandão, um spray parecido com esses aqui, ó. Parecido com esses aqui, só que para encher isqueiro, mais ou menos, isso aqui enche isqueiro. E eu enchia a casinha com esse gás, apertava lá, enchia. Dentro, para mim criar a centelha, eu falei, preciso criar uma centelha lá dentro para que gere calor com gás lá dentro, vai ter uma reação, vai ter uma explosão, porque tem uma quantidade de gás, e vai ter uma explosão, como o telhado está com dobradiço, o telhado vai sair. Bolei e comecei a testar. Então, o gás era desse spray. Lá dentro, para criar a centelha, eu fiquei matutando, falei, não posso usar eletricidade, que é perigoso, o que eu posso fazer? Aí bati um papo com um cara de manutenção que tinha na época lá na Varig, lá, que era um cara bacana, que já fiz um contato logo da primeira vez. Contei o que eu precisava para ele, era um pouco, ele mexia com a parte elétrica lá dos equipamentos, ele falou, cara, pega uma bateria de carro, pega 2 fios, e na ponta você coloca uma mola, uma molinha mesmo, uma molinha que seja bem flexível. Não precisa, no arame dessa mola não precisa ser muito grosso. E você ligando os 2 fios aqui no cabo da bateria, aquela vela vai superaquecer, e quando ela superaquecer, ela acaba estourando. Quando ela estourar, ela gera um calor suficiente para o gás que você tem lá dentro, se é isso que você precisa, e quem entende dessa parte é você, pode ser que ocorra essa explosão. Dito e feito, colocado isso para teste aqui, tava parecendo um MacGyver nessa hora aí, já era um MacGyver já. Aí coloquei isso para funcionar, funcionou também. Falei, poxa, isso aqui, essa ideia eu vou deixar para aplicar isso aqui ou logo no começo que vai dar aquele impacto, ou mais lá no fim. Mas marquei lá também quantos minutos eu ia precisar para fazer aquilo, implantei tudo aquilo, testei e validei, deu certo, bacana também. Mais uma ideia, tá? Marcando lá. Quer dizer, eu já estava com uma gama muito grande de experimentos que eu podia agregar com aquela aula, que poderia realmente fazer uma aula diferente, podia fazer algo que fosse diferente, tanto para aqueles alunos que estavam lá, como para mim também, para mim me sentir bem na primeira aula. É super importante isso, quando você faz uma coisa pela primeira vez, não que vá ser 100%, mas que de repente você acha, olha, agradei, 50% mais um. Quando a conta que eu sempre fiz na minha vida, isso principalmente em aula, foi isso. Se eu agradar 50% mais um, acho que a aula foi uma aula bacana. Então, foi uma aula legal. E tudo isso estava só nos experimentos que eu estava fazendo, testando, para depois colocar em prática. Então, guardei esse experimento, que era da casinha, e aí eu fui para a parte dos extintores. Eu falei, o que eu posso fazer na questão dos extintores em termos de exemplificar? Só mostrar o extintor, falar que é para classe tal, tudo bem, é essa informação que eu preciso levar. Mas eu preciso fazer isso de uma forma que, de repente, eu consiga atrair a atenção mais deles, fazer com que eles realmente se interessem mais, que quando eles saiam dessa aula, eles desçam lá para o chão de fábrica, que o chão de fábrica nossa era o hangar onde se acumulava carga, a pista do aeroporto, principalmente na parte lá da parte de recepção, na parte interna do aeroporto, conhecer extintor. Esse era meu interesse, fazer com que aquela informação que eu estivesse passando, ela simplesmente não ficasse no âmbito de uma sala de aula, que ela pudesse transcender, ela pudesse ser tanto para ele lá fora, como ele pudesse levar também esse conhecimento para os familiares deles de forma geral, tá bom? E aí eu fui para a parte dos extintores, e para vocês verem como é que foi muito tempo atrás. Na minha época ainda tinha o extintor de espuma química, que muitos de vocês nem conhecem mais. Talvez ouviu falar do espuma química. Bota aqui nos comentários aqui quem é que ouviu falar ou conheceu o extintor de espuma química. Coloca aqui eu, para ver se está todo mundo ligado aí, tá? E nossa live aqui está com 9 pessoas, então olha, acho que se empolgar um pouquinho aqui, depois eu até canto no final da live para vocês, tá bom? Estou concorrendo aí com os sertanejos da vida aí. Mas tudo bem, vamos lá.
Então, para os extintores, então, como tinha o extintor de espuma química, e o que era o extintor de espuma química? Ele usava duas soluções: bicarbonato de sódio, tá? Bicarbonato de sódio e sulfato de alumínio. Então, eram dois compostos que usava para fazer a recarga desse extintor. Eu falei, como é que eu posso mostrar esse extintor para ele? Se eu levar esse extintor, não dá para utilizar em sala de aula, nem poderia, mas eu posso fracionar essas duas cargas nas quantidades previstas, que tinha uma quantidade X de um, uma quantidade X do outro, e fazer esse experimento em sala de aula. E mais do que fazer esse experimento, fazer com que eles façam esses experimentos lá. Que quando você fazia a reação dos dois, gerava muita espuma. No extintor de 10 litros, nossa, gerava uma quantidade de vários litros de espuma. Como é que poderia fazer isso numa versão reduzida, mas que chamasse atenção e prendesse todo mundo? Arrumei dois recipientes de vidro, fiz os testes, levei água e montei tudo direitinho, fiz os experimentos, a reação de um com o outro, depois contei como é que contava, para que classe servia, de que forma servia, como é que se dava a reação, e ia fazer da seguinte forma. Meu pensamento era o seguinte: na hora de mostrar como se dá uma reação desse extintor, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para um dos alunos fazer a reação e o que vai acontecer? Isso aqui vai vazar porque vai extrapolar um pouco, vai sujar a mão, mas numa quantidade assim que dava para fazer dentro de um padrão de segurança e que fizesse com que aquela imagem realmente gravasse para eles ali a importância daquilo ali, saber como é que funcionava e saber onde é que precisava usar. Dito e feito, treinei lá, dava tudo certinho, então mais um experimento que eu tinha na manga para poder utilizar. Pessoal, e hoje, se eu quiser fazer aí. Hoje nós temos recursos assim de vídeo, né? Se eu quiser baixar vídeo, uma aula toda, eu consigo ir lá pelo Google, no YouTube, eu consigo trazer vídeo. E vídeo para nós lá era uma dificuldade que, pelo amor de Deus, para ter um vídeo ali, primeiro você precisa ter um negócio chamado videocassete. Depois do videocassete, você tinha que ter a televisão acoplada desse videocassete. Se você quisesse, numa aula, passar um vídeo, e isso porque eu estava numa empresa que tinha determinado recurso, ela até tinha esses recursos aí. Ela tinha o vídeo, tinha televisão, porque dava aula para mecânico de avião, então tinha até um local que era uma escola. Então a gente dava aula nessa escola lá, embora o curso de CIP era feito dentro dessa escola. Então tinha vários recursos. Mas não tinha filmes ligados à segurança. Até tinha uma empresa no passado que chamava Ciamar. O pessoal da antiga aqui deve conhecer, uma empresa chamada Ciamar, onde ela fazia vídeos de segurança. Mas não tinha esses recursos ainda. Então a gente tinha que se valer de 4 horas de aula. Imagine hoje quem já assistiu aula sabe da quantidade de vídeos que se coloca, se passa, para a interação dos alunos, e isso facilita e ajuda muito. Imagine no passado que não tinha isso, você se virava nos 30 ali, você tinha que se virar, prender atenção para fazer algo bacana, algo que realmente agregasse muito para aquela pessoa que estava ali assistindo e que essa mensagem pudesse ser levada à frente depois. Então, tinha tudo isso na manga, estava tudo ali já compilado, testado, validado no plano, estava validado no plano. Lembra que eu falei? Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. E tudo prontinho, e testei mais algumas vezes ainda, e chegou o grande dia da aula. Então, o grande dia da aula estava lá, então você já entra com aquele frio na barriga, chego mais cedo, porque lembra, tem um vídeo lá que a gente colocou, os 10 erros que a gente colocou lá que não pode, como você como instrutor não pode cometer. Então, um dos erros lá que era chegar atrasado, já não cheguei praticamente 1 hora antes na sala de aula, já preparando tudo, deixando tudo certinho, vendo se estava tudo legal. A galera começou a chegar, e foi chegando, e chegou 30 pessoas, e aí você começa com a apresentação, começa a desenvolver o tema, o pessoal com aquela cara meio assim de que comeu e não gostou, mas está prestando atenção. Aí veio a primeira experiência. O slide já estava naquele time certo que eu estava usando, colocando o slide, fazendo. E aí veio o primeiro experimento, que era a velinha. Então, na primeira experiência da velinha, pessoal, você sente o semblante. Quer dizer, o pessoal já não estava acostumado com aquele tipo de aula. E quando viram, de repente, que já tinha um monte de coisa lá, que eu levei um monte de coisa, estava guardado, estava parecendo o Homem da Cobra, com aquela mala cheia de coisa dentro lá fechada, e eu ia tirando coisa daquela mala. Então, no primeiro experimento, que foi uma vela, já cortadinha, bonitinha, com pires, o copinho, explicando, perguntando, quer dizer, no primeiro experimento, os caras já viu o pessoal se ajeitando na cadeira já para poder ver o que aconteceu, uns torcendo para não dar certo, aí veio, mas antes de fazer, você faz umas perguntas. Se eu colocar aqui
o copo em cima da vela, vai apagar a vela, sim ou não? Apaga, não apaga? E se apaga, por que que apaga? Porque acabou o oxigênio. Então você fazia ali a todo, que aí é o jogo de cintura que você está começando a aprender a fazer, sentindo a receptividade daquele público que está ali, de repente brincando de uma forma que você possa brincar, mas nesse início de carreira você ainda não tem essa percepção para saber se dá para brincar, se não dá para brincar, você está muito retilíneo, você só está olhando para um lado só. Mas aconteceu, fiz o primeiro, o pessoal já gostou. Depois fui para os outros experimentos, que era a transferência de calor por condução, por convecção, mas sempre a gente questionava o que, que acontece aqui, o que, que vocês acham que acontece, vai acontecer, não vai acontecer. Quer dizer, passou por esses primeiros experimentos, foi sucesso. Veio da casinha. O da casinha, então, foi para, vamos dizer assim, para fechar com chave de ouro. Só que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. O que, que aconteceu? Eu exagerei um pouquinho a mais na quantidade de gás que eu injetei dentro da casinha, e quando eu fechei a molinha para fazer aquecer a molinha e aquecer, porque você está fechando nos dois polos da bateria. E isso está em uma parte metálica, essa parte metálica que é uma mola, que era uma parte metálica, ela vai aquecer muito. Na hora que ela estourou, deu um estrondo muito forte, tá certo? Então até tinha aulas em outras salas que fazia parte desse ambiente onde que eu estava, quer dizer, chamou atenção, teve gente que foi lá ver, dizer, então fugiu um pouco do plano que eu tinha projetado para aquilo. Mas resumo, foi um sucesso a aula. Quer dizer, foi uma aula que motivou, foi uma aula que interagiu. E como esse curso dissipa já por natureza, quem não sabe ministrar já é um curso, vamos dizer assim, até entre aspas, ele é chato se você não souber ministrar, tudo aquilo que eu estava fazendo para aquele tema, que o pessoal também já vinha naquela batida, e deve ser mais aquela oratória de novo, o cara lendo slide. E quando eu trouxe essa diferenciação para a sala de aula, nossa senhora, então aquilo lá foi sucesso. Por mais que tinha minha timidez, a minha falta de traquejo ainda com o aluno, me faltava um monte de coisa, mas esses experimentos, essa forma de se fazer tudo isso, ajudou e ajudou muito mesmo, tá? Então é isso que a gente pede para vocês. Então, tenha em mente o seguinte: se você vai fazer pela primeira vez, e hoje, com a riqueza de informação que se tem, você pode achar N experiências para se fazer em qualquer modalidade de treinamento, é só ter um pouquinho de vontade, de criatividade para você correr atrás, você vai arrumar muita coisa legal para você fazer. Mas tem que partir do interesse do instrutor. E a gente encontra, às vezes, e eu encontrei ao longo da minha carreira, e encontra ainda, às vezes você está vendo profissional que ele está ali na frente daquele público por obrigação, por questões salariais. Ele sabe se não fazer aquilo, de repente ele vai ser visto de uma outra forma, ele pode até perder o emprego, mas ele não está ali de corpo e alma. Às vezes ele só está de corpo ali, ele não está se dedicando, ele está passando um assunto do jeito que tem que passar ali, cumprindo tabela. E quando a gente fala desse lado, que é você profissional dentro de uma empresa, você pode se portar dessa forma que não seria legal e não te agregaria em nada, mas de repente você até está fazendo. Mas se você de repente quer migrar, vislumbra, você almeja, você tem essa visão de ser instrutor futuramente, primeira coisa, é você gostar de tudo isso, é você ter aí dentro de si essa vontade, não, eu quero realmente ser instrutor, eu vou conseguir ser instrutor, e seja de qualquer modalidade. Nós estamos colocando incêndio, que é uma parte que eu me identifico muito, eu gosto muito da parte de combate a incêndio, mas de repente enveredei isso para as outras áreas, aí para 35, para 33, para emergências químicas, outra parte que eu gosto pra caramba, e foi colocando uma pitada de sacadas, de insight que eu aprendi lá atrás, que de repente não tinha muito a quem você se socorrer para ter essas informações, nem a facilidade da informação. A gente foi colocando tudo isso e facilitou pra caramba e muito. Mas eu vou dizer assim que o ápice da carreira em termos de aprendizado foi quando eu tive a oportunidade de ir para fora do país. Até por trabalhar numa companhia aérea, tinha hoje o famoso e conhecido curso lá no Texas, que talvez parte de vocês conhece, muito de vocês não conhece. Se não conhece, depois nós vamos estar falando aí no decorrer aí até de outros vídeos, ou até mesmo uma live aí, o que é fazer esse curso fora do país. Não é porque é nos Estados Unidos, é realmente porque
te dá uma base legal, você aí vai ver outros profissionais, outra forma de trabalhar, outra forma de pensar. E quando eu cheguei, isso foi em 88 quando eu comecei, praticamente eu acabei indo para os Estados Unidos, para o Texas, lá em 96 ou 97. E nesse curso do Texas, que é para combate a incêndio, o primeiro dia de treinamento é uma aula de combate a incêndio. Mesmo que ali só tenha profissionais voltados para a área de combate a incêndio, mas eles tiram meio dia ou meio período de aula para falar de combate a incêndio. E esse meio dia, pessoal, acho que foi assim um ganho, acho que foi nessa primeira vez que eu tive lá fazendo o treinamento, que a gente ia mais focado em fazer a parte prática do treinamento, que é muito enriquecedor para a carreira do profissional. Mas e quando o cara fala que vai dar uma aula teórica no primeiro dia, todo mundo já faz aquela cara feia. Nossa, a gente já conhece isso, já sabe. Aí era um mexicano que ia dar aula. E esse mexicano, ele foi dar uma aula, não foi fazer aula lá, pau, pau, pau. Ele foi fazer uma aula somente com experimentos. Mas, olha, ele trouxe cada experimento para mostrar a explosão, para mostrar triângulo, tetraedro do fogo, triângulo do fogo, para mostrar extintores, reações. Ele tinha um baú gigante que ele podia ficar um dia só tirando experiência ali de dentro daquele baú. E foi quando a gente viu, falou, poxa, quando a gente acha que sabe tudo, quando a gente pensa que sabe tudo, vem um cara aqui e te dá te mostra uma quantidade enorme de informação, de conhecimento que você pode levar para o resto da sua vida em termos aí. Foi daí que eu aperfeiçoei. Eu tenho uma maquininha que eu bolei, eu vou fazer uma foto dessa maquininha e vou estar postando depois aí na nossa comunidade aí, a foto da maquininha que eu criei, com a ideia que eu tive desse mexicano lá nos Estados Unidos, no Texas, lá em um treinamento. Não é igual a dele, mas ele me deu a ideia. Eu tinha a casinha que fazia explosão, mas eu falei, poxa, a ideia que eu vi dele, eu falei, pô, legal, se eu conseguir converter isso, então eu vou mostrar depois numa foto para vocês, ou até fazer um vídeo para vocês, fazer um vídeo mostrando lá como é que funciona essa maquininha, que eu usei por anos essa maquininha. Essa minha maquininha, essa forma de fazer, depois o pessoal, como eu trabalhava na Varig, trabalhei um bom tempo na Varig, você tinha a unidade em todos os estados do Brasil, tinha a SESMIT, que é o Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, tinha técnico de segurança, tinha as bases, depois o pessoal pegou essa maquininha para testar em outros locais, para ver como é que funcionava, então, e eu mesmo, em termos de Varig, eu fiquei até conhecido depois aí na parte profissional, entre os nossos profissionais da área de segurança, pelo tipo de aula que eu inovei, que até então ninguém fazia, então não é que eu era o descobridor lá, o inventor da roda para aquilo, tá bom? Só concluindo, então, todo esse esforço em correr atrás de informação, em procurar fazer algo diferenciado, que é o que a gente pretende nesse grupo, que a gente quer entregar para vocês, é algo que realmente a gente já validou, a gente consegue fazer, a gente tem feito. E mais importante do que tem feito há vários anos. Às vezes o pessoal fala, você tem 30 anos de experiência, 40 anos de experiência. Às vezes nem se trata tanto da experiência, pessoal. O que acontece? Vamos lá. Experiência, às vezes, ela é super importante, mas vamos contar se experiência é tudo na vida. Se experiência fosse tudo na vida, motorista de táxi que dirige todo dia seria motorista de Fórmula 1, né? Porque treina todo dia, tá certo? Mas não se trata disso, não estamos nem colocando as nuances aí entre um motorista de táxi e um piloto de Fórmula 1. Mas quando a gente coloca isso, dá resultado. Quando você está por um bom tempo fazendo isso e você dá resultado, e é o que nós temos feito. Eu tive resultado, o pessoal que trabalha com a gente aqui, a nossa equipe, Eric, Nelson, Felipe, Edivaldo, Demore, na parte de instrução, quando nós ministramos um treinamento, nós damos resultado, nós temos resultado. Por quê? Isso é prova do que aquilo que a gente vem fazendo durante os anos, aprendendo durante os anos, tem dado resultado, que é o que a gente está tentando e vamos conseguir fazer, é passar essas informações para vocês da melhor forma possível. Tá? Nós estamos nos esforçando para isso. Então, cada vez mais a gente está colocando, está trazendo material para vocês, a gente quer ver essa interação. Pô, essa live que a gente está fazendo pela primeira vez aqui, que é uma experiência, me deixou contente pra caramba, porque eu tô vendo aqui, tudo bem, nós estamos numa equipe de 50 pessoas, e não queira trazer 50 de uma vez para cá, mas só o fato de ter 9, ter 10, mesmo que tivesse uma pessoa aqui,
já seria bacana para que a gente pudesse dar continuidade nesse trabalho. E de repente vai ter as coisas chatas, tá lembrado lá daquilo que nós comentamos para vocês aqui? Se você está começando a fazer aí, você quer mudar, você quer fazer você teve uma ideia, quer ser instrutor, vamos colocar de novo lá, é a escalada da confirmação, pico da esperança, tô até vendo minha colinha aqui, pico da esperança, você quer ser instrutor, então você tá animado pra caramba, vai chegar lá no pico da esperança, depois você começa a cair pela ladeira da desilusão, porque você acha difícil, eu não tô conseguindo, não vai dar certo, e aí você desiste nesse momento, e outros não desistem, você chega lá no vale da desesperança, você tá quase desistindo, você toma um estímulo ali, é como se estivesse no fundo do poço, aí você dá pé e quer subir a escalada, a subida do esclarecimento, mas mesmo ali é difícil para você, às vezes, conseguir. Muita gente desiste ali também, porque fala, pô, para ser instrutor é muito difícil, e eu não tenho, tá difícil. Não desiste, tá? Nós estamos aqui para poder ajudá-los aqui, mas depende se você realmente quer fazer isso, você realmente quer, nós estamos dispostos a ajudar com o máximo de material que a gente conseguir colocar para vocês. Por enquanto está nessa parte que nós estamos mostrando aqui só alguma coisa que são as pirâmides, para começar a dar esses conceitos. E você viu nessa explanação que eu dei para vocês, entrou a pirâmide de Miller, do que o Ness falou, que é o conhecimento, saber fazer, saber como fazer, fazer. Então tudo ali entrou um pouquinho daquela pirâmide. Sem muito conhecimento, tudo bem, eu já vinha com algum conhecimento, mas foi o suficiente para também tomar a iniciativa de dar o primeiro pé, dar o primeiro passo, né? Dar o primeiro passo e começar a querer, que nem essa live aqui. Eu poderia não ter marcado hora, não ter marcado nada e ter aberto a live e começado, mas eu fiz o seguinte, eu coloquei um horário para começar e eu avisei. Então, a partir do momento que eu avisei, coloquei um horário, eu me comprometi, eu tenho que vir aqui e fazer. Então, procure fazer suas coisas, você que é instrutor, dessa forma também. Então, coloca lá um dia, uma hora para fazer determinada coisa, porque de certa forma, você vê uma certa pressão e uma pressão positiva para que você dê o pontapé inicial, para que você vá lá e faça. E não vai sair bom da primeira vez, pode ter certeza. Eu estou fazendo essa pela primeira vez. Não vai, eu sei que teve muitos erros aqui, eu vou precisar consertar, mas se eu fizer 1, 2, 10, 20, 30, 100, 200, lá para 300, de repente, ainda vai faltar alguma coisinha, sempre vai faltar alguma coisinha. Mas nós estamos o tempo todo com vocês juntos. Nós estamos aqui fazendo por vocês, tá bom? Então, esse foi o insight que eu queria dar para vocês, essas dicas de procurar sempre você mensurar alguma coisa quando possível. Um exemplo dentro do seu treinamento que vai enriquecer muito, vai fazer com que você preencha aquelas 4 horas, tá bom? Porque a pior coisa, eu já vi muito acontecer, é o cara vai fazer uma apresentação, ele bola aí 200 slides, e o cara começa a falar aqueles slides, começa a falar, daqui a pouco uma aula de 4 horas, deu 1 hora, ele já falou 100 slides, ele já acabou o conteúdo dele naqueles 100 slides, aí você vê, o cara não sabe onde enfia a mão, onde enfia a cara, e aí aquela história que a gente colocou lá dos 10 erros do instrutor, começa a tomar café demais, por quê? Ele não planejou, ele não se estruturou, ele se estruturou para poder fazer tudo aquilo, e ele foi lá meter os pés pela mão. Tá? Não que ele não pudesse começar, mas você vai começar, não é para começar de qualquer jeito. E tem uma frase que está sendo usada muito agora, está muito em tema agora, que é o feito melhor do que perfeito. Não que você vai fazer de qualquer jeito esculhambado, porque só o feito é que vai fazer com que isso fique perfeito lá na frente. Não é da primeira, da segunda, não é da terceira. Tá legal? Então, essa foi a nossa primeira videoaula, vamos dizer assim, nossa live aula que a gente fez aqui. Espero que vocês tenham gostado, que o tema foi legal, que tenha aprendido vocês aí. Eu sei que vocês estão loucos para sair. Espera um pouquinho que já estou liberando vocês para ir para os passeios de vocês aí, mas aguenta mais um pouquinho. E vamos fazer o seguinte. Nós vamos aqui, nosso corpo técnico aqui, que é Vanessa, que é Renato, o pessoal por trás dos bastidores aqui, Maristela, nós vamos começar a soltar para vocês agora uma enquete para que nós possamos colocar um nome na nossa comunidade. Vamos fazer alguma coisa para a gente fazer uma enquete, para a gente dar um nome para essa comunidade aqui. Eu gostei da ferramenta agora, embora eu não estou vendo o meu rosto aqui, eu estava vendo meu rosto antes, não estou vendo, mas como vocês colocaram para mim que está tudo ok aqui, nós estamos continuando, para a gente fazer aí o nome para essa comunidade.
e a partir da semana que vem já sai mais assunto legal. E eu tenho aí uma dica super maneira para vocês, uma dica boladona aí, que é um material que vocês vão enriquecer pra caramba, mas eu só vou fazer isso a partir da semana que vem. É uma dica que vocês vão poder acessar o material aí, show de bola. E poucos profissionais sabem dessa forma de acessar esse material de consulta, muito bacana para quem está na área aí de segurança do trabalho, é um material que ajuda bastante, tá bom? Alguém tem alguma pergunta para ser feita? Eu vou olhar agora aqui nas perguntas de vocês. Alguém queira fazer alguma perguntinha aqui? Eu já posso estar passando. Ó, o Nelson está colocando para a gente aqui, o plano de aula é muito importante você ter o seu norte. Então, o Nelson está falando isso aqui e nós vamos entrar em plano de aula. Plano de aula seja para qualquer modalidade de treinamento. Se você tem um plano, você tem um norte para ser seguido. Então, o Nelson está mandando aqui nos comentários aqui para a gente aqui. Alguém tem mais alguma pergunta aí, algum questionamento? Ninguém quer saber o que é reto projetor, ninguém quer saber o que é um passador de slide, tá? Então, vamos lá, diga lá, se tiver, coloca aqui que a gente tem um máximo de prazer de responder para vocês aí. Então, vamos aproveitar que a semana que vem tem conteúdo já para a gente de novo. O Nelson vai fazer um fechamento lá da pirâmide de Miller, que ela foi desmembrada, mas agora ele condensa tudo em um vídeo, dá mais essa informação para vocês, tá bom? A Renata está colocando aqui que ela não conheceu aqui, mas já ouviu falar, acho que do Reto Projetor. E se ela quer me ouvir cantar, então não, eu já mudei de ideia, vai ter que tem que falar com o empresário primeiro, e o empresário já não autorizou. Eu dei essa notícia aqui, mas o empresário já mandou aqui uma mensagem aqui que sem chance, tem que falar com ele primeiro. Tem que passar pelo empresário. Então a voz vai ficar para outro dia aí. Então, pessoal, vocês então e a gente considera quem está aqui realmente está interessado nisso, ou já está fazendo isso aqui, já tem o seu conhecimento, ou algum de vocês vai começar ainda na parte de treinamento, mas a gente considera que vocês realmente têm o interesse. Se vocês têm o interesse, nós estamos aqui para ajudá-los com essa experiência que a gente tem. E começa a fazer o seguinte na vida de vocês a partir já de muito tempo, mas se começar agora também já está valendo. Para de escutar o que as pessoas falam e passem a escutar o que as pessoas fazem, tá? Então, tem gente que fala muito, e falar até papagaio fala, não é isso? E passa a escutar o que essas pessoas estão fazendo, que é super interessante. Então, quando você quiser informação de alguma coisa, e nós vamos encontrar aí no mercado informação muito boa de vários profissionais, mas entenda, se isso que ele está falando, ele faz, ele colocou, ele validou, ele colocou no campo de prova, que aí seria um bom incentivo para que você você copiasse aquilo, e copiar no bom sentido, que seguisse de parâmetro para que você fizesse, tá bom? Fechado, então? O Nelson está falando aqui que nunca ouviu falar aqui do Reto Projetor. Então, vocês que conhecem o Nelson aí, o Nelson, ele deu aula lá não vou falar que ele deu aula na Santa Ceia, né? Mas que ele ajudou, ele deu uma aula para a Arca de Noé, lá, aula de combate a incêndio lá para a Arca de Noé, porque não acontecesse nada. Se não deu, tava ali, ele era assessor do professor lá da Arca de Noé, e vem falando que não conhece lá o Reto Projetor, tá bom? O nosso amigão aqui, o José Antônio Bravo, ô Zé, o Bravão, aqui falou que conheceu o Reto Projetor. Então o pessoal mais da antiga conheceu, que era uma ferramenta extremamente importante. Hoje os profissionais têm uma ferramenta muito importante aí, que é o computador, e não deixa de ser, e um data show que ajuda muito, mas não pode ficar preso somente a esse tipo de equipamento. E a gente comenta isso aqui naqueles 10 erros lá, tá? Então, você não pode ficar preso somente a uma forma de você fazer o treinamento. Vamos ver aqui mais perguntas aqui. Acho. Gilmar está perguntando aqui na explosão da casinha lá, pensou que tinha explodido um avião. Ô, Gilmar, quase, cara. Então, quando explodiu a casinha lá, foi um alvoroço na porta da sala de aula. Cara, mas aquilo ali marcou pra caramba, tá? Então, ali fica conhecido como o cara da explosão. Então,
toda a aula, ou praticamente assim, nós tínhamos uma série de aulas, que você tinha o treinamento da brigada nesse tempo, a gente já conseguia fazer, todo o curso de CIP. Então, a história desse curso correu de boca em boca, e era a melhor propaganda. Hoje a gente tem o WhatsApp, hoje a gente tem aí várias ferramentas aí para poder divulgar informação, mas esse povo que estava na sala de aula foi o meu, assim, vamos dizer, foi o meu WhatsApp do momento lá. Então, toda aula todo mundo queria participar, todo mundo queria interagir lá na aula de combate, porque sabe que tinha experiência, sabe que tinha até alguma coisa de novidade, não ia ficar só naquela mesmice. E isso nós estamos falando só da parte teórica do treinamento de combate a incêndio que nós fizemos na época. E hoje, se você for computar para hoje, e lá também tinha a parte prática, mas no curso de CIPA lá a gente só entrava com a parte teórica. Mas depois inovar num treinamento prático também, dá para você inovar. E outra, você já está na prática, mas não é que você está na prática para fazer somente feijão com arroz, dá para você fazer um monte de coisa que ajuda e muito. Então, nossa live está indo para ir para quase 1 hora de live aqui com vocês, de live aula, vamos colocar aqui essa live aula aqui. Se não tem mais nenhuma pergunta, vamos encerrar aqui o nosso bate-papo aí. E eu quero uma nota de vocês aí, de 0 a 10 aí, quanto vocês acham que foi a live aula aí? Coloca para mim aí, só para a gente saber se ficou bacana, para a gente estar melhorando nas próximas aí. Coloca para a gente aí, de 0 a 10, quanto você acha? Mas aí, vamos dar um desconto também, né, doutor, na primeira, né? Vamos ver se sobe alguma nota pra gente aqui. E de uma parte para frente do vídeo ficou ruim a live para mim. Ruim assim, porque eu não consigo me ver aqui no vídeo, então fica estranho. Eu tô falando aqui pra Luizinha que tem aqui, tá bom? Ó o Maurão aí, tirou o sono do distraído aí, ó. Ó o Maurão falando, ó, o Maurão de velha data também. Esse aqui conhece tudo, conhece data show, conhece videocassete, tá? Tá bom? Tudo certo, ó, o pessoal ok aqui, tá? Eu sei que tem um delay aqui, o que eu falo para vocês leva um tempo para chegar, então quando eu faço uma outra pergunta, a hora tá acabando de chegar para vocês, tá bom? Então bacana aqui. Então a gente acha que por um primeiro, vamos dizer assim, por um primeiro teste foi bacana. É uma forma da gente transferir esse conhecimento aí. E quando a gente fala esse conhecimento, é um pouco da experiência que a gente vive no dia a dia, passar para vocês estar do outro lado aí, os mais novos principalmente aí, e que vão enveredar por esse caminho. E, pessoal, aqui até, vamos lá, colocar como última informação. Então, tem um nicho de mercado que ele foge um pouquinho aí da parte de instrução para instrutores, mas eu quero primeiro soltar esse nicho de mercado que vai, depois que passar toda esse drama que nós estamos vivendo aí, que essa doença aí, ele vai chegar de qualquer forma esse nicho aí dentro da área de segurança do trabalho, e eu quero que vocês sejam os primeiros a saber. Muita gente já viu, mas não enxergou, viu isso aqui, mas acabou não enxergando como um nicho de mercado para nós da área de segurança. Então quero preparar tudo certinho, um material legal para divulgar para vocês esse nicho que está chegando e que pode aí ajudar muita gente em termos de trabalho também, até trabalhos freelance, para poder fazer com esse nicho que já está estampado, que muita gente acaba não enxergar, mas eu quero trazer em primeira mão para nós aqui da comunidade. Depois a gente divulga para todo mundo, mas a gente quer fazer aqui primeiro para vocês aqui, essa primeira informação desse nicho de mercado que está chegando, tá bom? Então, estamos chegando aí, eu quero chegar 1 hora certinho para ter um vídeo aqui de 1 hora, para falar assim, eu fiz uma live de 1 hora com vocês, então tá faltando alguns minutos para a gente poder encerrar aqui a nossa live de hoje, nesse sabadão, e aí já libero vocês aí para os compromissos particulares de cada um, tá bom? Mas lembrando, fica em casa, hein? Fica em casa, tá legal? Então, agradeço todo mundo que participou, que tirou aí 1 hora do seu tempo para estar junto com a gente, escutando, ouvindo um pouquinho de informação, ouvindo as histórias lá do passado, e a gente acabou relembrando também o nosso tempo aí lá do passado, que ajuda muito. Então a gente tem que viver projetado para frente, mas é legal olhar lá para trás. Para trás ajuda a empurrar a gente um pouquinho para frente também, tá bom? E a gente se encontra aí numa próxima live. Eu marco para vocês. Acho que na próxima live eu vou fazer sorteio de alguma coisa, né? Vamos ver se a gente faz o sorteio de alguma coisa aqui, para ver a gente atrair mais gente para cá. Brincadeiras à parte aí, acho que quem está aqui é porque ele realmente tem interesse no tema. Como nós estamos entregando parte do nosso tempo aqui para vocês, mas entregando de coração.
não é nada obrigado, é uma coisa que nós nos propomos a fazer. Quando eu falo nós, é toda a nossa equipe, a gente se propôs a fazer, mas fazer algo de coração para vocês. Se é para doar algo que seja realmente que possa agregar na vida profissional de vocês, tá bom? Então, muito obrigado, um abração para vocês, que Deus os proteja, a família de vocês todos, espero que estejam todos bem aí, independente de tudo que está acontecendo. Nós vamos nos encontrar, aí a gente manda avisar para vocês numa próxima live, se Deus assim o permitir, tá bom? Um abraço a todos e até uma próxima vez.